oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, você já está mais careca do que eu de saber disso, né? E nós estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes, onde a gente passa uma horinha na hora do seu almoço falando do Guarani. Vamos até por volta das 13 horas e 30 minutos nessa resenha, trazendo as informações, né? Na verdade, mais especulações do que informações. Muito mais oficiosidade do que oficialidade no que a gente vai falar, né? O Guarani vive essa maré de incertezas, de indefinições aí quanto às saídas de seus jogadores, mas parece que uma coisa já tem certa no Guarani, né? O treinador deve chegar hoje à tarde, tá? Aliás, recebi a informação hoje à tarde. O treinador Bruno Pivetti se apresenta no Guarani Futebol Clube, começa o seu trabalho, começa o seu ciclo, tá aí a fotinho dele aí na montagem que a gente fez, né? Bruno Pivetti vai ser oficializado pela diretoria do Guarani como técnico para comandar o Bugre na campanha da Série B de 2023. É isso que nós temos de realidade. Bruno Pivetti tem 39 anos, né? É um técnico jovem, 39 anos. É mais jovem até do que o Moisés Moura, pouco tempo, mas é mais jovem do que o Moisés Moura, tá? É um treinador que começou a sua carreira muito jovenzinho, lá em 2013, né? O Bruno Pivetti foi auxiliar técnico lá do Audax Osasco, né? Audax São Paulo, né? O Audax. De lá do Audax ele passou como auxiliar técnico pelo Atlético Paranaense, isso nas categorias de base do Atlético Paranaense. Foi trabalhar no futebol belga, trabalhou num clube chamado Ludogorets da Bélgica, Ludogorets Razgrad, um negócio assim, auxiliar técnico também em 2018. Voltou ao Brasil para trabalhar no Vitória da Bahia, fez 2 temporadas como auxiliar técnico do Vitória, temporada 2019, parte da temporada 2020. Virou treinador profissional no Vitória mesmo, né? No ano de 2020, comandou a equipe por 15 partidas, obteve 2 vitórias. Em 2020 comandou o Tombense, né? Numa campanha de acesso, foi o responsável pelo acesso do Tombense da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Permaneceu uma parte de 2021, quando se transferiu para o CSA de Alagoas. No CSA trabalhou inclusive com o Rodrigo Pastana, né, que é o superintendente de futebol do Guarani por um período, tá? Do CSA foi para o Vila Nova de Minas Gerais. Do Vila Nova de Minas Gerais foi para o Goiás, virou treinador profissional do Goiás, né, uma equipe de peso aí no futebol brasileiro, time que atualmente joga a Série A, né? Na temporada passada comandou o Goiás por alguns jogos, foram 7 jogos, e o detalhe, 7 jogos e 5 vitórias, hein? Boa passagem dele pelo Goiás. Recebeu o convite para voltar ao Tombense, voltou ao Tombense, comandou a equipe em 32 rodadas das 38 rodadas da Série B do ano passado, obteve 10 vitórias. O Tombense terminou a competição na 15ª colocação, por algum tempo chegou a estar brigando por acesso, chegou a estar na ponta de cima da tabela e tal, depois deu uma queda de produção, né? E por último, no início dessa temporada, comandou a Chapecoense.
Campanha dele na Chapecoense, envolvendo o Campeonato Catarinense e Copa do Brasil. Foram 13 jogos e 5 vitórias conquistadas pelo Bruno Pivetti nesses 13 jogos à frente do time da Chapecoense. Esse é o currículo do treinador que assume o Guarani. A seu favor, poxa, toda a nossa boa vontade do mundo. Por quê? Porque o Bruno Pivetti, como a gente já fala aqui há algum tempo, é bugrino, é torcedor do Guarani, é daqui de Campinas. Esteve nas arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa por muitos anos, né, desempenhando o seu papel como nós todos ali de torcedor do Guarani e tal. Então só por isso a gente já deseja todo sucesso, toda sorte, toda a felicidade do mundo para o Bruno Pivetti. Repito, não era o treinador que a gente considerava ideal, não era o perfil do técnico que nós gostaríamos ou indicávamos aqui no Planeta Guarani, mas agora é o técnico do Guarani, né? Então o sucesso não é do Bruno Pivetti, né? O sucesso agora é do Guarani Futebol Clube. Então, Pivetti, seja bem-vindo, cara. Boa sorte aí, boa estada no Guarani, que você tem muitos desafios pela frente, viu? Você tem um desafio gigante aí de montar um time titular para o Guarani. Tem pouco menos de 3 semanas para isso, né? Faltam menos de 20 dias para a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam 19 dias para a estreia do Guarani. Estreia marcada para o dia 15 de abril aqui no Brinco contra o Avaí. E nesse período, cara, você vai ter que encontrar um substituto para o Richard Rios, um substituto para o Jamerson, um substituto para o Giovanni Augusto, encontrar um lateral direito que seja a solução, encontrar um primeiro volante que seja a solução para esse time titular do Guarani e ainda fazer esse time marcar gols. Tá? Então, olha o tamanho do desafio que você está encarando aí. Ele chega, vai implantar sua metodologia de trabalho, que é o que a gente já diz aqui há muito tempo que o Guarani deveria estar fazendo, né? Mas o Guarani optou por brincar. Brincou com o Moisés Moura, né? Falando que o Moisés Moura poderia ser efetivado como técnico do Guarani. Aliás, houve uma promessa clara aí do presidente do CA, Ricardo Moisés, para que o Moisés, dizendo que o Moisés Moura seria o treinador do Guarani, né? Infelizmente para nós, infelizmente para o Moisés Moura, e infelizmente também para o time sub-20 do Guarani, porque numa tacada só o Guarani perdeu o profissional que podia fazer essa transição entre uma comissão técnica e outra, né? Foi ele, Moisés Moura, quem comandou o Guarani nas últimas partidas, então poderia fazer ali um bom relato do que ele recebeu nas mãos para o novo treinador do Guarani. Mas o Guarani perdeu esse cara e perdeu o técnico do Sub-20 às beiras da estreia, né? Falta pouco tempo para o Sub-20 do Guarani estrear no Campeonato Paulista da categoria. Olha quanta incerteza trazida por uma decisão equivocada, né, da direção do Guarani. Seu Rodrigo Pastana, seu Ricardo Moisés, seu André Marconato, muita lambança para uma coisa só, né? Um festival de lambança aí, né? Já falei demais, boa sorte aí pro Bruno Pivetti, seja bem-vindo, a partir de agora somos todos Pivetti, viu? E vem pro WhatsApp, meu amigo. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, sempre em oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 199574992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Um grande abraço ao pessoal da Rose Pisos, da Clínica Soul e da Peixoto Multimarcas, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Como sempre, o nosso agradecimento a todos eles por acreditarem no nosso trabalho, estarem aqui fortemente patrocinando a Web Rádio Planeta Guarani, nos ajudando a manter esse trabalho ativo 24 horas por dia no ar, falando do Guarani.
seja ao vivo, seja em reprise, agora também no YouTube. Você acessa a Rádio Planeta Guarani a hora que você quiser e ouve todo o nosso conteúdo, que é muito bom. Deixa o Ortiz começar a sua sessão correção aqui. Eu falei Bélgica, se eu não me engano. O tal do Ludogorets lá é da Bulgária, viu? Ei, Ortiz, tá mal de mapa, hein? Mas é parecido o mapa, né? O mapa é quase igual. Vambora. Não muda muita coisa na história, né? Mas só corrigindo para trazer a informação correta, né? A equipe que ele trabalhou fora do Brasil é da Bulgária, tá? Se eu falei Bélgica aí, considerem como Bulgária, viu? Considerem como Bulgária. E você, meu amigo, sabe que agora o Bugre Online é solo com o Ortiz, mas sozinho nunca, né? Tem sempre você aqui no seu comentário, sempre você trazendo interação, interatividade para o nosso programa, para a nossa programação. E tenho também os comentários pré-gravados dos nossos comentaristas, que me ajudam muito, muito, muito a fazer esse conteúdo de qualidade que você está acostumado a ver todos os dias, agora também no nosso canal do YouTube. Então vamos começar com o comentário de hoje. O primeiro comentário que foi enviado para a gente é o comentário do Fernando Lovato. Vamos ouvir o que diz o Fernandão nessa segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Chega aí, Fernandão, solta a voz, gordinho. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, dia 27 de março de 2023, segunda-feira, para mais um Bugre Online aqui, mais um comentário. Ortiz, começando a semana, Guarani já definiu seu treinador, Bruno Pivetti, ele que é aqui de Campinas, bugrino, de arquibancada, tem uma certa experiência de Série B, não é o treinador que a gente esperava, muito novo, mas ainda assim tem uma certa experiência de Série B e é uma coisa pró, né? Uma coisa a favor ao Bruno Pivetti. Vai ter Guarani lá no vestiário. É claro que não dá para se comportar como treinador, como torcedor, perdão, Ortiz, lá dentro, né? São todos profissionais, ele tem que ser mais, ele tem um algo a mais quando vai dirigir o Guarani. Então e a cobrança também vai ser grande, né, Ortiz, por ele ser torcedor e tudo mais. Então, ele vai ter muito trabalho, na verdade, né? Como treinador ali, porque o time está se desmanchando, desmantelando. Vamos ver quem são os jogadores que vai chegar, quem o Pastana vai trazer para ele poder trabalhar, para ele armar o time. Ele é um treinador jovem, né, Ortiz? Como eu já falei, de pensamentos como esses jovens todos aí, treinadores têm, né? Aquele toque de bola, um jogo controlado, né? Aquele jogo apoiado, que joga marcando o adversário e ao mesmo tempo tentando ficar com a bola, com a posse de bola, propor o jogo, né? Como eles falam. Então é isso que a gente tem que esperar do Guarani. Temos aí 3 semanas praticamente para começar a Série B. Provavelmente as transferências aí, a janela de transferências vai ser estendida um pouco por conta desses jogos aí da seleção brasileira. Alguns campeonatos foram prolongados um pouquinho mais para frente, inclusive o Campeonato Paulista, final. Então provavelmente tem uma movimentação aí para tentar prorrogar um pouquinho as transferências, né, Ortiz, a janela de transferências. Isso pode ser bom para a gente? Pode. Mas está tudo atrasado, né? É uma incompetência do tamanho do mundo. É uma divergência. O que a gente fala, né, Ortiz? Quando tem 2, 3 mandando, a pessoa que eles estão cuidando morre de fome. E é o que está acontecendo com o Guarani. Tem 2, 3 pessoas ali que opinam e eles não entram em consenso e acaba prolongando isso mais, né? São 36 dias aí sem técnico. Apostando num técnico, um técnico jovem, né? Mais velho do que o Pivetti, mas com muito menos experiência. Então é um erro atrás do outro, e isso a gente já falou. E aí vem o erro também da montagem do elenco, né? Demorando demais para trazer jogadores sendo contratados por outros times, os times se reforçando e o Guarani ali emperrado nas negociações do Jamerson, do Richard Rios. E aí fica dependendo disso. Então agora precisa resolver logo a situação. Aceita um, aceita outro, pronto, vende. Vem jogador, não vem jogador, mas precisa se decidir logo, Ortiz. A gente pode concordar ou não concordar com o Bruno Pivetti, com a venda de fulano, ciclano, mas eles precisam se definir. O Guarani precisa definir a situação logo para poder formar o elenco, para saber com quem vai contar, quem não vai contar. Todo mundo ali focado. Agora temos um treinador
e agora precisamos formar o elenco. Então acho que o Guarani está muito atrasado com relação a outros times, vai mudar toda a espinha dorsal do time, e então precisa ser isso o quanto antes para saber com quem o Pivete vai poder contar, para poder armar o time dele de acordo com os jogadores também. Então, todo esse atraso aí poderá vir a refletir no final da Série B, né? Tomara que não, Ortiz, tomara que aqueles milagres do futebol aconteçam com o Guarani, que o Pivete venha, faça um bom trabalho, os jogadores que já chegaram e outros que vão vir, cheguem bem também, os que vão substituir, que estão no elenco também, possam ir bem, para a gente poder se alegrar no final do campeonato. Mas a probabilidade disso acontecer é muito remota, é muito pequena, infelizmente, para nós bugrinos. Mas a partir do momento que começar o campeonato aí, a gente vai torcer, como apaixonados que somos, mas também vamos criticar no momento, e agora o momento é de crítica. Quando o jogo começar, a gente apoia e torce, tá bom, Ortiz? Hoje fica aí o convite para uma boa noite Bugrão, a partir das 20 horas, eu e o Ortiz com bastante resenha e bastante participação de todos aí, porque a semana promete, Ortiz. Um abraço para você, uma boa tarde, um bom programa, fiquem todos com Deus e fui! Fala, Fernandão, bem-vindo sempre, viu? Legal o comentário, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que você falou aí, né? A situação do Bruno Pivete é mais ou menos o que eu falei na abertura do programa, né? Não era o nosso ideal, não era o nosso nome de consenso aqui, apesar de ser o nome de consenso da diretoria do Guarani, né? Havia um consenso já durante o processo eleitoral entre as duas chapas, né, sobre o nome do Bruno Pivete, mas demoraram, né, perderam tempo. Aí vão dizer assim, mas não podíamos contratar porque o cara estava empregado. Cara, poder de convencimento, né? Poder de convencimento tem que falar mais alto nessa hora, né? O Guarani não pode perder tempo para convencer Bruno Pivete a assumir o comando do Guarani, né? Acho que é a grande oportunidade da carreira dele também, além de tudo, né? Além do fato de treinar o Guarani, time do seu coração aí, né? Na juventude e tudo mais. O Guarani não poderia perder tempo em convencer o Bruno Pivete a assumir o comando do Guarani, né, Fernandão? Aí você, só corrigindo um pouquinho, você fala aí, o momento é de crítica? Não, o momento não é de crítica não, Fernando, o momento é de cobrança, né? Quando você fala que o momento é de crítica, parece que nós estamos só criticando, nós estamos, na verdade, cobrando o trabalho, né, cara? Nós queremos ver o trabalho, né? Nós queremos ver a efetividade do trabalho sendo posta em prática, né? Queremos ver aí a efetividade do trabalho do Guarani sendo posta em prática, queremos ver o superintendente de futebol do Guarani trabalhando, finalmente, montando um bom elenco para o Guarani. Coisas essas que a gente não passa nem perto de ver, né, Fernandão? Então agora somos todos Pivete, né? Somos todos Bruno Pivete vai passar a ser o nosso técnico, então temos que recebê-lo bem, darmos a ele as boas-vindas, um bugrino voltando para casa aí, então boa sorte ao Bruno Pivete, seja bem-vindo, faça bem ao Guarani aí e que o Guarani possa, nas suas mãos, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito legal, né? Viver essa aventura de brigar pelo acesso com o bugrino comandando o time, né? Tomara que a gente consiga concretizar isso, né? Tomara que a gente consiga, né? Bom, pessoal, vazou aí nas redes sociais, aliás, o Guarani informou nas redes sociais, né? Nos últimos dias, né? E tal. A realização de uma festa, né, para comemorar os seus 112 anos. A festa vai acontecer no próximo domingo, aniversário do Guarani. Dia 2 de abril, aniversário do Guarani. A gente vinha fazendo uma negociação de publicidade com a loja Guarani Store, que não deu certo. A gente não chegou a um consenso ali, muito mais por opção do Planeta Guarani do que da loja, tá? Mas ainda assim nós vamos dar uma força para eles aqui na divulgação. Então agora a gente traz uma novidade aí. Só lembrando a vocês, essa novidade começa a valer no domingo, tá? Mas vamos lá, essa é a novidade da loja Guarani Store nessa semana. Guardem o seu dinheiro, preparem os seus bolsos e consumam. Chegou o aniversário do Guarani, mas quem ganha o presente é você. A loja Guarani Store quer presentear toda a nação bugrina. E para isso, do dia 2 de abril, dia do aniversário de 112 anos do nosso Bugre, até o dia 8/4, você tem uma mega promoção da linha de jogo do Guarani confeccionada pela Capa. As camisas verde, branca, roxa de goleiro, a verde de goleiro estarão em promoção.
Você compra uma camisa e na compra da segunda camisa ela sai com 50% de desconto. É isso mesmo, você compra a primeira camisa e a segunda sai com 50% de desconto. Você escolhe qual você quer. A gente quer que você comemore o aniversário do Bugre com seu manto sagrado. E para isso a loja Guarani Store estará com um stand presente na festa de aniversário do Guarani, lá nas quadras cobertas do Guarani, no dia 2 de abril. Lembrando que essa promoção não vale para vendas online, apenas na loja física. Então, faça suas compras presencialmente na entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa. Pagamento pode ser feito no cartão de crédito, pode ser feito no Pix. Você escolhe a forma de pagamento. Compra 2 camisas, paga 1,5. Aniversário do Guarani? Tem promoção presente da loja Guarani Store para toda a nação bugrina. Tá aí a novidade, né, da loja Guarani Store, uma promoção aí de camisas de jogo do Guarani, tanto a de goleiro, quanto a verde, quanto a branca, as 2 camisas de goleiro, né? A roxa e a azul de goleiro do Guarani, a verde, perdão, roxa e verde de goleiro do Guarani, a branca e a verde de jogo do Guarani. Você compra 2, paga 1,5. Você compra a primeira, paga 100%. E na segunda camisa tem 50% de desconto. E no dia do evento, lá no dia da festa de aniversário do Guarani, vai ter um stand de vendas da loja Guarani Store lá e você vai poder comprar também a sua camisa. Essa promoção passa a valer a partir do dia 2 de abril, que é domingo, dia do aniversário do Guarani, tá bom? Essa é a boa notícia aí, Guarani, uma boa ação do marketing do Guarani, finalmente comemorar um aniversário do clube como ele deve ser comemorado, né? Vai ser um evento bacana com food trucks, outras coisas lá, bem legais, atrações legais, nas quadras cobertas do Brinco de Ouro da Princesa. Fica o nosso convite aqui para todos os nossos amigos que compareçam lá e a gente vai tentar ir. A gente vai tentar passar pelo menos por um tempinho por lá, para poder dar parabéns ao Guarani, né? Por mais contrariado que a gente esteja com esse momento do Guarani, a gente vai passar por lá para dar os parabéns ao nosso Guarani, né? Eu quero abrir aqui também mais um noticiário. A gente tem falado aí da situação do Jamerson, né? A gente e o Brasil inteiro, né? Então surgiu aí no fim da semana a informação, a gente trouxe na sexta-feira, né? Muita gente desacreditou do interesse do Coritiba na contratação do Jamerson e que a proposta do Coritiba era um pagamento de 7 a 8 milhões de reais, tá? Mais a cessão do Fabrício Daniel e do Regis, né? Pro Guarani montar o seu time aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E essa informação aqui não é nossa não, ó. Tô pondo o print na tela, aí não gosto muito de fazer isso, mas tô pondo o print na tela aí para você ver, ó. É um perfil ligado ao Coritiba, tá? Não vou nem falar o nome tá aí para vocês verem. Se você não tá vendo, né? Está no Radiosnet. Monkey Serelepe é o nome do perfil lá. Que nome infeliz, hein, velho? Que coisa, hein? Mas é o cara que cobra as coisas do Coritiba. Ele começa falando que o Rafinha não vem mais, né, e tal, que eles planejavam que o Rafinha encerrasse sua carreira lá no Coritiba, mas não aconteceu. E fala da situação do Jamerson, ó. O Jamerson tá 90% certo com o Coritiba. O Fabrício Daniel já aceitou ir para o Guarani, basta convencer o Regis agora. O jogador quer ficar. Há chances de incluir Bernardo no negócio. Gente, Bernardo é um volante revelado na base do Coritiba. E é um volante assim de péssimas referências, tá? O que a gente tem de informação das pessoas que a gente conhece, né, que sabem do Coritiba, que acompanham o Coritiba, é que é uma referência muito ruim. É um jogador que não agradou a torcida do Coritiba. É um volante revelado nas categorias de base. E agora, vocês aí que duvidaram de mim o tempo todo na minha informação de que o que impedia o Regis de vir para o Guarani era o próprio Regis, agora vocês passam a ver pessoas de outros lugares falando sobre isso também, né? É um perfil diretamente ligado ao Coritiba, trazendo essa informação aí, né? O Fabrício Daniel aceitou já vir para o Guarani, atacante, né? Seria importante contar com ele e tal. Mas aí o seu Regis disse que quer ficar no Coritiba. Tirou sua dúvida? Não sei, né? Vamos ver. De repente convencem ele, de repente ele aparece por aqui, né? Vamos ver. Aí o desafio, Regis. Faz eu passar por mentiroso, cara. Aceita aí, porra, né? Chega aqui no Guarani bravatando, escolhe a camisa 78 de novo, faz bastante média com o torcedor, diz que você ama esse clube, que você ama essa camisa. Mas demonstra dentro de campo aquilo tudo que você demonstrou, pô. A torcida gosta de você pra caramba, pelo menos gostava, né? Até saber desse tipo de informação, né? Tá complicado, gente, tá complicado. São ídolos de barro que a gente vai construindo aí no nosso dia a dia, viu? Ídolos de barro que a gente vai construindo aí no nosso dia a dia. Deixa eu começar a apagar as informações do nosso WhatsApp aqui. O Newton mandou uma mensagem pra gente ainda no sábado. Ô, Newton, mensagem de sábado ainda, cara. Vamos lá.
Boa tarde, meu amigo. Desculpe ter mandado a mensagem no sábado, estava no repeteco. O que eu queria falar é que sempre que fala em bom nome, vou na estatística do jogador. Não, o Matheus Galdesani não está nem sendo cogitado, Newton. Não, vou passar aqui. Bom nome, estatística horrível. Se o Guarani buscar estatísticas, vamos escolher melhor. Bruno Pivetti, técnico de 3 meses, não passa disso na carreira. Vamos torcer para passar, né, Newton? E veja que show a dobradinha do Pivetti e do Pastana no CSA. Vamos fazer um contrato com super multa, mais um para pagarmos multa. Newton, eu não quero cornetar o Bruno Pivetti, não. Eu acho que o menos culpado da escolha é o Bruno Pivetti, tá? Agora eu vou torcer muito para ele dar certo. Ele tem todo o meu respeito. Agora que ele é o técnico do Guarani, ele tem todo o meu respeito e a minha torcida para que ele dê certo, viu? Faço esse convite a todos vocês aí, porque o desafio dele tá grande, hein? Ele tá com um desafio muito grande nas costas, tá? De remontar esse elenco, remontar esse time titular, encontrar um jeito de jogar em poucos dias, né? Então, ao invés de criticar aqui o Bruno Pivetti, eu critico quem demorou para contratá-lo. Critico essa letargia do Guarani Futebol Clube praticada. Até fiz uma postagem no Planeta Guarani onde eu não critico o treinador, né? Eu critico a letargia, a demora de oficialização, né? Já que era um nome de consenso lá ainda no processo eleitoral. Olha quanto tempo nós perdemos, né? Acabou o processo eleitoral no Guarani faz tempo e agora nós temos o Bruno Pivetti com 19 dias para fazer o seu trabalho e estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Uma mensagem do Márcio aqui também chegou ontem, pessoal. Boa tarde, estou muito preocupado com o nosso time, vamos lutar para cair de novo, só sofrimento. Lutar para cair não, né? Lutar para não cair então, né, Márcio? Pelo amor de Deus, né? Esses bugrinos sem futuro votaram nessa chapa que não foi bem, ganhou de novo. Meu Deus, nossa. Você preferia a chapa da oposição, Márcio? Dá oportunidade outra vez, faz alguma coisa. Essa chapa brinca com a torcida do Guarani, faz o que ninguém faz, nada. Cadê a torcida? Tá bom, Márcio, tá aí. A sua revolta tá registrada, tá bom, amigo? Obrigado. Solta a voz, Guilherme Sampaio, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz. Agora sim. Mais uma vez, né, Ortiz? Começando a semana com preocupação. O que não é novidade no Guarani, né? Nos últimos anos aí, a gente sempre, todo início de temporada, é esse tipo de sentimento que a gente tem, né? Negociações aí com os 3 principais jogadores do clube já muito bem adiantadas, encaminhadas, né? Resta saber com quais recursos o Guarani vai contar, jogadores, enfim, dinheiro, né? Em relação ao Curitiba lá, do Jamerson parece estar bem encaminhado. Um dos jogadores que vai vir para o Guarani eu reputo como uma ótima contratação, né? Pastana tirou da cartola, né? O Fabrício Daniel. E agora mandar menino do sub-20 para o Guarani aí é chamar a gente de idiota, né, cara? Próprios torcedores do Curitiba lá nos fóruns do time dizendo que o menino é ruim demais, que é muito fraco. Então eu não entendo como é que esse jogador pode servir para o Guarani, né? Mas enfim, expectativa grande aí durante essa semana, né? A gente vai ter bastante definição. E finalizando, né? Na sexta-feira o cara vai em rádio aí de grande repercussão, nega a contratação do técnico e na segunda apresenta ele. Mais um modus operandi aí do Pastana, né? Bravateiro, que fala e de concreto nada. Guilherme, trazer jogador revelado no sub-20 do Curitiba de referência tão ruim, né? Para levar um dos destaques do Guarani. O Guarani se é pequena demais se aceitar, né? A outra opção sim, boa opção e tal, mas o Bernardo não, né? O Bernardo não dá, né? Não dá, né? O cara quer levar um jogador, um dos nossos destaques, um jogador cobiçado por outras equipes aí para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e oferecer um atleta da base. Na verdade tá limpando o terreno dele lá, né? Loucura do Guarani se aceitar, né? Loucura do Guarani. Ou convenço o Regis ou me apresente um meia que possa resolver parte do meu problema, né? E você falou aí que ele tirou da cartola, na verdade não, né? Na verdade o Coritiba tá salvando a pele dele, né? Com a proposta do Fabrício Daniel, né? Coritiba tá tirando, né, da cartola dele, né, um jogador para poder contratar o Jamerson, né? Na verdade não é o Guarani quem está acertando, né? É uma proposta que surgiu aí extemporânea e um desespero do Coritiba em adquirir o atleta
tá apostando tudo, né? Quer contar com o Jamerson de qualquer modo, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Mas falta agora ao Bruno Pivetti montar tudo, né? Falta ao Guarani montar todo o restante, né? Temos técnico. E o resto? Temos. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa noite, boa tarde, amigo Ortiz e planeteiros. Ortiz, agora a sorte foi lançada. Temos o dever de apoiar. Quem sabe ele vai ser o cara para levar o Guarani rumo ao acesso. Daniel, a nossa parte nós vamos fazer, né? O que nós podíamos fazer de contestação nós já fizemos, né? Nós já externamos aqui a nossa opinião, já dissemos que não era o nome ideal por nós, né? No nosso entendimento não era o nome ideal, mas é o nome que temos, então agora somos todos Pivete. Já falei isso aqui, somos todos Pivete. Não vai ser o Planeta Guarani quem vai jogar pedra no novo treinador, muito pelo contrário. A gente prefere incentivar, apoiar, fazer o nosso papel, porque isso aqui é uma arquibancada virtual, né? A nossa web rádio nada mais é do que uma arquibancada virtual, um local onde bugrinos se encontram para falar do Guarani, né? Então, como torcedores do Guarani agora, nós temos a premissa de apoiar, de incentivar e acreditar que tudo vai dar certo, né? Não era o nosso nome, confessamos isso, mas agora é o nome do Guarani. Se é o nome do Guarani, somos todos Pivete, né? Um abraço, Daniel. Obrigado pela mensagem, viu, meu amigo? Vamos dar aquele girinho rápido aqui dos nossos patrocinadores para a gente voltar com a sequência do nosso Bugre Online. E para você que está aí na reprise, a gente vai girando o bloco. Daqui a pouco a gente vem com o segundo bloco. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, você em primeiro lugar, arroz e pisos. Pronto, de volta, rápido intervalo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Nosso agradecimento a todos, Rose Pisos, Clínica Soul, Peixoto Multimarcas, e voltamos falando de Guarani. Agora nessa volta de giro aqui dos nossos patrocinadores, a gente vem com o segundo comentário dessa segunda-feira. O segundo comentário é do Edinho. Vamos preparando o material aqui para a gente soltar a voz do Edinho comentando, e o Edinho vem falando da chegada do novo treinador, do momento vivido pelo Guarani, né, Edinho? Tá complicada a coisa, né? Ô, rapaz, esse povo tá mais embrulhado do que... Tá mais embrulhado que pão de mercearia, né, Edinho? Acho que quando você era moleque você devia consumir. Hoje não, hoje já tem um poder aquisitivo maior, né, e tal. Mas acho que quando você era moleque você deve ter comido muito pão de mercearia, né? Que é aquele pãozinho que vinha enrolado, aquela... chamava bisnaga, né? Vinha enrolada naquele papel de seda lá e tal, né? Papel de seda que hoje o povo usa até para outra coisa, né, e tal. Mas deve ter comido muito, então tá mais enrolado do que pão de mercearia, né? Vem lá, vamos ouvir o que fala o Edinho pra gente no comentário de hoje, nessa segunda-feira aqui no nosso Bugre Online dessa tarde. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani. Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Segunda-feira, 27 de março. Pouco mais de 2 semanas a nossa estreia, né, Ortiz? E parece que, apesar da irritação do Rodrigo Pastana, com a notícia vazada de sexta-feira, onde ele dizia que não era verdade, o Bruno Pivetti deve chegar no Guarani hoje, né? Não é um nome que a gente gostaria.
A gente entende que o Guarani precisaria de um nome de mais peso nesse momento, mas é um bugrino, é um profissional, está chegando, está voltando para casa, um torcedor de arquibancada do Guarani, membro da Folha Independente por muito tempo. Então, o que nós vamos fazer é apoiar o Bruno Pivetti nessa chegada e torcer para que as coisas funcionem bem, né, Ortiz? E faltam uma semana para o fechamento da janela, mas parece que a CBF vai beneficiar os atrasados e incompetentes, né? Para nossa sorte, a janela de compra e de transferência de jogadores deve ser prorrogada até o dia 20 de abril, o que ajudaria muito o Guarani, né? E a incompetência do seu Rodrigo Pastano. A gente espera que hoje o Guarani defina as saídas do Gemerson e do Richard Rios, caso elas ocorram, e também do Giovanni Augusto, né? A gente escuta muita coisa de bastidores, né? Com relação ao Curitiba, a gente tinha uma esperança grande da vinda do Fabrício Daniel e do Regis, mas mais uma vez, aparentemente, pelas notícias que vêm, o Regis rejeita o Guarani novamente, e aí essa transação dá um passo para trás, né? Com relação ao Giovanni Augusto, notícia que eu recebi de dentro do Guarani, é que o Guarani ainda tenta a liberação do Rodrigo Andrade, que a gente esperava, segundo a informação que você mesmo tinha, Ortiz, que não havia possibilidade dele voltar, mas aparentemente, notícias vindas de dentro do Guarani, o Guarani ainda tenta conseguir algum ganho na saída do Giovanni Augusto, e o Rodrigo Andrade, teoricamente, pode ser essa peça, já que o João Vitor, o Vitória da Bahia, já não vai liberar, o Guarani já foi informado que não vai liberar. Então o Guarani tentando uma última cartada aí, conseguindo um jogador para substituir o Richard Rios, né? Poderia ser uma ótima opção, apesar dos problemas extra-campos do Rodrigo Andrade, mas não acredito que o Vitória libere ele agora, porque ele vinha jogando titular antes de se machucar, e era um jogador importante no começo da temporada do Vitória, né? E a saída do Richard Rios, que deve ser definida rapidamente, né, Ortiz? Para que a gente possa dar o pontapé inicial, agora que o Bruno Pivetti está chegando, né? Então, o Guarani, na teoria, que tinha uma semana para montar um novo time, porque vai ter que começar do zero, né? Perdendo suas 3 principais peças aí, Giovanni, Richard Rios e Gemerson. Nós vamos ter que começar de novo, é um novo time, né? Precisamos de jogadores em todas as posições, precisamos de goleiro, precisamos de lateral direito, precisamos de pelo menos 2 zagueiros, volante, 2 meias, mais um atacante. Então o Guarani precisa remontar o time e sabe lá Deus como, né, Ortiz? Com as pessoas que estão trabalhando no Guarani, a gente acha muito difícil que essa remontagem seja feita com qualidade em tão pouco tempo, né? Já que a gente tinha o Bruno Pivetti há 40 dias atrás como favorito das 2 chapas para assumir o Guarani, a gente perde quase 40 dias para anunciar o mesmo nome, né? É inaceitável, inadmissível, e o Guarani dando mais um passo para trás na sua administração do futebol, né? Um clube que vai bem fora das 4 linhas, mas dentro das 4 linhas continua pisando na bola. Um abraço, meu amigo, e ótimo programa. Edinho, na verdade, obrigado, viu, meu irmão? Uma ótima tarde para você aí, bom trabalho para você aí, toca essa segundona braba. Na verdade, a gente não pode mais nem dizer que vai ter um bem fora do campo, né? Porque nós todos fomos surpreendidos aqui no final da semana passada com aquela informação trazida de atrasos e confirmada, né, pelo presidente do Conselho Fiscal do Guarani, o Fábio Araújo, né? Alguns atrasos aí nos pagamentos de atletas, né? Nós temos pelo menos 6 atletas que deixaram o Guarani aí com 2 meses de direito de imagem vencido, né? Isso me surpreendeu negativamente. Veio à tona também o atraso no pagamento do 13º salário, né? O 13º salário que seria pago em dezembro, até hoje não foi pago, né, para os atletas. Então, eu não posso nem dizer que as coisas caminham tão bem fora do campo também, né, Edinho? Agora, essa letargia aí da troca do comandante, cara, foi complicada, viu? Foi muito complicada pra gente, né? Muito complicada. Pera aí, pessoal. Saúde, Ortiz! O Ortiz espirrou aqui, botei até o Padre Sabino aí. Pra falar do Padre Sabino também, daqui a pouco a gente vai falar da campanha do Padre Sabino, que tá terminando, né? Mas é complicado, né, Jim? Bruno Pivetti. Bruno Pivetti foi demitido na Chapecoense dia 18 de março. Hoje é dia 27, né? 9 dias depois, então, no mínimo, se o Guarani tivesse a pretensão de contratá-lo, e aí eu digo, para reafirmar a minha informação aqui de que foi prometido ao Moisés Moura que ele seria efetivado no cargo de treinador do Guarani, tá? Se o Guarani tivesse a pretensão de contratar o Bruno Pivetti, a partir do momento em que ele ficou disponível no mercado, o Guarani já teria feito a proposta, né?
já teria trazido aí o Bruno Pivetti para comandar o time, né? Infelizmente as coisas vão acontecendo e a gente vai depois somando 2 mais 2, né? Vai sabendo que 2 mais 2 nem sempre são 4, né? 2 mais 2 às vezes dá 3, 2 mais 2 às vezes dá 3,5, 2 mais 2 às vezes dá 5, né? Pelo menos no que diz respeito ao Guarani, né? Nesse respeito ao Guarani aí é complicado, né, Edinho? Agora, quanto ao Bruno Pivetti, agora somos todos Bruno Pivetti. Boa sorte para ele. O elenco do Guarani foi informado hoje, né? Aliás, ontem, de que o treinador seria apresentado hoje. No treinamento de ontem, os jogadores já foram informados que o treinador chegaria hoje a Campinas, tá? Então, boa sorte aí pro Bruno Pivetti. Ó, pessoal, botei aqui o banner de novo do Padre Sabino para lembrar vocês que a campanha de arrecadação lá do Padre Sabino para fornecer ovos de Páscoa não, né? Caixas de bombom para as crianças carentes lá da comunidade dele lá, tá terminando, hein? A última semana, dia 31. Então restam mais aí hoje mais 4 dias, né? Temos até o final da semana apenas para isso. Sexta-feira encerra a campanha lá. Então todo mundo que puder aí, por gentileza, colabore lá com o Padre Sabino para que as crianças possam receber lá a sua caixa de bombom, que a gente possa proporcionar, né, uma Páscoa gostosa para essas crianças atendidas lá pela comunidade do Padre Sabino, tá? Essa situação do Richard Rios é de informação que a gente trouxe até na sexta-feira, né? Na sexta-feira ainda nós trazíamos a notícia aqui da situação envolvendo o Richard Rios, né? O Guarani agora teve a proposta do Palmeiras, né? A proposta do Palmeiras é em torno de 6 milhões, talvez suba um pouco, né? Mas a proposta original do Palmeiras era de 6 milhões, o Guarani considerou a proposta baixa e o empresário do Richard Rios dispôs os 25% a qual ele tem direito em favor do Guarani para que o atleta possa se transferir ao Palmeiras. Então o Guarani receberia os seus 50%, né, de 6 milhões aí nessa negociação, o Flamengo permaneceria com a sua parte ainda, né? E o Guarani herdaria, entre aspas, né, a parte pertencente ao empresário do Richard Rios para ficar com 25% do atleta numa nova negociação envolvendo o Richard Rios lá no Palmeiras, né? Então essa é a situação do Richard Rios. Você falou aí do Rodrigo Andrade, Edinho, não que eu desconfie da sua fonte, imagina, longe disso, tá? Eu confio no que todo mundo me fala, até que me prove em contrário, né? Mas o Rodrigo Andrade não volta para o Guarani. O Rodrigo Andrade não volta. Não que o que o Pastana falou não se escreva, né, na verdade, né? Mas o próprio Rodrigo Pastana foi questionado sobre se havia interesse do Guarani em algum outro jogador do elenco do Vitória na sexta-feira e ele disse que não, né? Em absolutamente nenhum outro atleta do Vitória. Então, o Rodrigo Andrade não manifesta mais o interesse de voltar para o Guarani, tá? Essa é a verdade também. Rodrigo, que a gente lembra que tem a sua carreira gerenciada pela Magnum, né? Então, mais um atleta aí que passou por aqui, se fez por aqui e tal, está se recuperando de lesão também, né? Não saberíamos que Rodrigo Andrade voltaria, que nível físico, clínico teria o Rodrigo Andrade nesse momento, né? Apesar de considerá-lo um bom jogador, tá? Repito, eu não duvido da sua fonte nem da sua informação, mas eu mantenho a minha aqui de que Rodrigo Andrade não retorna para o Guarani, tá? E vamos para o último comentarista aqui, depois é só o WhatsApp, depois é só você e eu e você no WhatsApp falando de Guarani, tá bom, pessoal? Vou responder tudo que vocês perguntarem aqui. Agora a gente vai ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato, que está saindo do forno para Rádio Web Planeta Guarani. Chega junto aí, Cleiton. Vendemiato. Guarani! Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Web Rádio Planeta Guarani, para falar desse Guarani que vai iniciando a sua semana, e inicia a sua semana, né, Ortiz, com apenas as questões de apresentação e de formalidades, mas com um treinador, né, Ortiz? Tenho certeza aí que os nossos outros dois comentaristas também vão falar da chegada do Bruno Pivetti, né, que vem para o Guarani e deve aí conduzir o trabalho do Guarani nessa Série B, né? E entre outras características, né, Ortiz, além da gente observar aquilo que o técnico Bruno Pivetti vai ter de capacidade em dar uma planificação tática interessante, colocar os jogadores nas suas reais posições, enfim, além do trabalho técnico-tático dele, acho que o que está em jogo agora, Ortiz, é muito mais uma questão de
se a gente fosse comparar ali com uma Fórmula 1, alguém que tivesse a capacidade de acertar carro, né, Ortiz? De repente, o Guarani não vai ter o motor perfeito para poder competir ali, mas vai exigir ainda mais, até por conta dessa situação, desse atraso todo no processo de montagem do elenco do Guarani para a Série B, de um técnico que venha sendo capaz de acertar esse motor, né? Fazer os ajustes, promover ali as alterações necessárias, né, Ortiz? Torcer para que o Bruno Pivetti, acima de tudo, até pelo pouco tempo que vai ter ali para preparar a equipe, possa ser capaz de ser um treinador adaptável àquilo que vai ter em mãos, né? E olha que nós estamos falando de uma incógnita que, se para nós é angustiante, imagino que para qualquer treinador é ainda mais angustiante, porque o Guarani ainda não tem o seu elenco definido, ainda carece de algumas peças, né, Ortiz? Aliás, é bem provável que a gente tenha, aos moldes do que a gente já viu em outras oportunidades no Guarani, o famoso pacotão de reforços, né? Porque a tendência é que os jogadores que vão reforçar a equipe cheguem meio que de uma vez. Então, o que a gente vai esperar dessa passagem do Bruno Pivetti pela equipe do Guarani é alguém que tenha capacidade técnica e tática, né, Ortiz? Que possa saber mudar uma planificação tática, entender leituras de jogo, né? E mais ainda... Vou dar um pause aqui só para pedir desculpas a vocês pela qualidade do áudio do Cleiton, né? Com bastante vento aí, viu, Cleiton? Procura um lugar mais tranquilo para gravar os próximos, tá? Vamos à sequência do comentário dele. Que seja capaz de, num tempo de espaço curto, poder produzir um Guarani que possa ir para campo na estreia contra o Avaí e, por que não, fazer uma boa apresentação. A gente vai ficar aqui torcendo demais. Não é fácil. O trabalho do Bruno Pivetti é um trabalho que vai, de repente, exigir uma dose de paciência do torcedor. E olha que paciência é algo que o torcedor do Guarani já não aguenta mais ter. Se tem uma coisa que o torcedor do Guarani faz, é exercer todo o seu poder de paciência, né, Ortiz? Vamos ver como é que ele vai lidar com essas questões. Vamos ver como é que um técnico que tem sangue verde nas veias vai lidar com essa falta de planejamento, né? Já que, além da sua razão, ele também tem uma dose de coração no seu trabalho. Acho, Ortiz, que se não existirem fatores externos que possam interferir no trabalho do Bruno Pivetti, apesar de não ser o nome que nós queremos, acho que ele tem condições de fazer. Provou isso fazendo uma campanha durante boa parte da Série B do ano passado, bastante interessante, com uma equipe bastante limitada, que era a equipe do Tombense. Vamos ver se ele consegue duas coisas agora. Ter também uma constância, assim como ele teve durante boa parte do seu trabalho na equipe mineira, mas mais do que isso, dessa vez com uma dose de amadurecimento, né, de maturidade em relação a manter uma sequência, podendo fazer uma campanha constante durante todo o ano, durante todo o campeonato. O Tombense, que em alguns momentos chegou até a sonhar com um acesso, acabou perdendo o fôlego, num trabalho muito parecido com o que aconteceu com o Guarani no primeiro ano de Série B do Humberto Louser. Vamos ver se também, como foi com o Humberto Louser, que teve o seu processo de amadurecimento ao longo da carreira, se isso também pode acontecer com o Bruno Pivetti. E aí quem tem a ganhar é o Guarani, lógico, desde que o treinador do Guarani possa ter as peças adequadas para poder fazer o seu trabalho. De qualquer forma, Ortiz, a gente já sabe, vamos ter que aguentar ali aquela famosa espera de 4 ou 5 rodadas para ver como é que essa equipe evolui e torcer para que dentro dessa evolução, mais do que um bom futebol, seja acompanhado principalmente de resultados para que o Guarani tenha uma boa largada. É isso, Ortiz, uma semana que promete ser de mais expectativas e a gente vai debatendo. Hoje você e o Fernandão, amanhã eu tô lá no nosso Boa Noite Bugrão e a gente vai durante a semana aí explanar as coisas do Guarani Futebol Clube. Grande abraço para você, para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui no Planeta Guarani. Um grande abraço para você, valeu! Valeu, Coitão, só acho
um lugar menos suscetível ao vento, né, Cleitão, para os próximos comentários, porque hoje realmente ficou bem inconveniente essa ventania aí na sua fala, viu? Cleiton, basicamente não é o técnico dos nossos sonhos. Peço desculpas a todos, a câmera caiu aqui durante a transmissão. Vamos só com a imagem de fundo e com o áudio, tá? Não é o técnico dos nossos sonhos. O seu comentário todo foi muito embasado nisso, né? Eu acho descabida essa comparação entre o Tombense do ano passado e o Guarani do Humberto Louser, porque a queda do Tombense se deu muito antes, né, do que a queda do Guarani do Humberto Louser, tá? O elenco do Guarani naquela temporada era mais recheado do que era o elenco do Tombense, tá? Então, só para desejar todo o sucesso do mundo, né? O Guarani já tem, não, o Guarani agora tem, né? E ainda não anunciou oficialmente, hein, pessoal? Mas logo é uma questão de horas aí para que isso aconteça. Bruno Pivetti é o técnico do Guarani para a sequência da temporada. Boa sorte para ele, toda a felicidade do mundo para ele, né? Vamos pagar mais mensagem aqui dos nossos amigos ouvintes? Vamos um pouquinho lá pro YouTube, acho que tem mensagem lá, vamos lá. Opa, o Adriano Tapeceiro e o Lucas lá de Serra Negra, na escuta, já temos o técnico, falta o elenco. Abraço, pois é. Falta o elenco, falta o time titular, né? Falta tudo, né? O Adriano, valeu, um abraço, amigo. O Clauton Corsetti, Ortiz, esse Dudu, lateral esquerdo do Caxias, é bom. Cadê a criatividade, o Clauton? Pergunto eu. Né? Nós temos bons jogadores espalhados aí pelo futebol brasileiro. Temos um meia lá no Ipiranga também. Eric Faria, se eu não me engano, o nome do meia do Ipiranga. Eric Faria. Fez 2 gols um gol de pênalti, mais um outro gol na virada do Ipiranga sobre o Grêmio na primeira partida, né, da semifinal do Gaúcho, né? Ontem o Grêmio reverteu a vantagem, se classificou, né? Nos pênaltis, o Grêmio se classificou para a final, mas o Eric é um bom meia também. Cadê a criatividade na observação desses nomes, né? Essa é a questão, né? Quem é que está observando? Será que o Guarani observa ou será que o Guarani espera um empresário trazer, né? Eu não sei mesmo. O trabalho do Pastana para mim está em xeque total. Ô Beto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ortiz, qual é o esquema tático do futuro técnico que será anunciado hoje? Eu não sei se é hoje, eu sei que ele chega hoje, tá? Ele começa a trabalhar hoje, vai se apresentar ao elenco hoje, se é que já não foi apresentado ao elenco, tá? A apresentação deve ser agora à tarde. E aí começa o seu trabalho. Cara, o Bruno Pivetti, ele é muito adaptado ao elenco, viu? Lá no Tombense, eu me lembro de alguns jogos do Tombense que eu assisti nessa temporada. O Tombense chegou a jogar até num 4-5-1, né? Só que ele tinha muita dificuldade para achar meia, tanto que o meia do Tombense era o Igor Henrique, né? Que jogou aqui com a gente por algum tempo, volante, né? Até tem uma boa saída de bola, um bom passe, mas o Igor Henrique não é meia, né? Mas eu já vi o Pivetti trabalhar no 4-3-3, já vi ele trabalhar no 4-2-3-1, já vi ele trabalhar no 4-5-1, como falei aqui, né? Ele gosta muito do extrema de velocidade, ele gosta muito do jogador de beirada de campo. Ele trabalha com bastante variações, isso nós temos que reconhecer. Os times do Bruno Pivetti têm bastante variação, tá, Beto? Bastante variação, o que pede um elenco, né? Pede um elenco, que é tudo que nós não temos até agora, viu? O Ed Wilson de Hortolândia, boa tarde, e que esse Pivetti seja um gigante. Esperamos, hoje sempre Guarani. Valeu, Ed Wilson. Somos todos Pivetti. A partir do anúncio não temos mais que contestar, né? Agora nós temos que apoiar o trabalho dele, desejar todo sucesso, porque o sucesso dele é o sucesso do Guarani, né? Olha lá o Léo Bueno de Godoy, sou fazeiro, segundo a mãe dele, né, Léo? Vai pro jogo, hein, meu amigo? Boa tarde, planeteiros, agora vamos que vamos. Como você disse, Ortiz, somos todos Pivetti agora. Tô indo para Cotia, São Paulo agora e já tô na escuta. Um abraço, Léo. Boa viagem para Cotia. Vai com Deus e quando voltar já garante seu ingresso pro jogo do Guarani lá no Brinco, a estreia contra o Avaí, hein, Leozão? Estamos aguardando, hein? O Thiago lá de Connecticut, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ortiz. Você sabe se estão reformando os vestiários principal e visitantes? Obrigado. Foram obrigados a reformar, viu, Thiago? Tá tendo obra lá sim, porque houve um problema com as chuvas lá, né? Estourou abriu uma vala lá no vestiário, tá? E me parece que o visitante também sofreu bastante com infiltração, com chuva nesse período, viu? Então, não é nem reforma, é mais conserto mesmo, né? Reparação, porque deu um probleminha sério. Ela tinha acabado de trocar o piso, né? A grama sintética do vestiário. Tinha feito uma reforma legal lá no vestiário e perderam boa parte dessa reforma, viu? Estão tendo que gastar de novo com isso. Mas é porque choveu muito aqui em Campinas, né? Mas estão mexendo sim, viu?
Seu Valdir Montanhar, boa tarde, tô de folga e na escuta. Obrigado, seu Valdir, um abraço, queridão, tamo junto. Ô Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Ortiz, sabe como está a situação do Nicolas Careca, se vai ficar ou não? Caso fique, quem está bancando sua permanência? Bom programa. O contrato, né, ô Marcelo? Quem está bancando a permanência do Nicolas Careca no Guarani é o contrato que foi assinado até o final da temporada com ele, né? Tinha seu contrato vencido no final do ano. Dizem que renovou para poder tratar, né? Para poder tratar a pubeite que ele tinha lá e tal, né? Mas já se recuperou da pubeite faz tempo. Eu tenho a informação de que ele não permanece, tá? Tenho a informação de que ele não permanece no Guarani. Deve ser devolvido ao CRB, mas agora só se o CRB aceitar também, tá? Só se o CRB aceitar, né? Porque ele tem contrato até o final da temporada com o Guarani, tá bom? Ó, uma notícia fresquinha, acabou de abrir o bid aqui, a primeira versão do bid de hoje já traz a rescisão do Leandro Vilela com o Guarani, tá? O Leandro Vilela teve seu contrato rescindido e vai ser apresentado agora como atleta do Mirassol, viu? Vilela sai do Guarani, vai para o Mirassol, vai disputar a Série B pelo Mirassol, tá bom? Então já está no bid da CBF a saída dele, a rescisão contratual dele com o Guarani. Júnior de Jacareí, boa tarde, Ortiz, família Bugrina, só lamento a diretoria, vixe, nos últimos anos só aposta e tem a cara de pau de falar que vai lutar para subir, boa sorte para o Bruno Pivetti, vamos torcer para dar certo, mas Júnior, se nós temos que dar boa sorte para o Pivetti, a partir de agora não cabe mais nenhum lamento, né? Lamentar não vai resolver mais nada, agora é torcer para o Pivetti dar certo, viu, Júnior? Vamos torcer, né? Torcer bastante. Solta a voz, Guilherme Sampaio. Sim, Ortiz, o tirando da cartola aí foi um tom sarcástico aí, né? Porque essa cartola aí do Pastana não sai nada, não. E falando sobre o Pivetti, cara, não era a escolha que a maioria dos bugrinos queria. Mas também não classifico como desastrosa essa escolha, né? Acho que seria desastroso o Moisés Moura continuar. E aquilo que você falou, é a chance da vida do cara, né? Além de ser uma chance enorme, o cara conhece o Guarani melhor do que qualquer técnico que poderia vir. O cara é de Campinas, conhece a cidade, conhece a torcida. Acredito que vontade não vai faltar para ele, né? Ele não é nenhum desconhecido aí do mundo da bola, já treinou algumas outras equipes aí de um porte de médio para grande. E, cara, não adianta ficar com choradeira agora. Ele é o técnico, acabou, vamos apoiar e vamos para cima, né? A gente não sabe. De repente o cara surpreende todo mundo aí e vai depender muito do time, do plantel que o Guarani oferecer para ele. Milagre ele não faz. Tem toda a razão, Guilherme. Tem toda a razão. Eu tenho lido algumas críticas nas redes sociais aí, mas agora não é hora mais, né? Nós temos muito pouco tempo. Cobrar assertividade agora, né? Não do Pivetti quando for montar o time, mas depende basicamente do trabalho feito por Sua Majestade Rodrigo Pastana, né? Na remontagem desse elenco. Precisamos saber quais jogadores essa diretoria, esse departamento de futebol vai colocar à disposição do Bruno Pivetti, né? Precisamos montar um elenco, gente. Agora nós dizíamos aqui que nós precisávamos de poucas peças para montar um bom time titular. Agora nós precisamos montar um elenco todo mesmo. Inclusive time titular, né? Com essas possíveis saídas todas que nós estamos tendo aí. Para mim, saídas já, né? O Jamerson, Giovanni Augusto, o Richard Rios, o Castan, que a gente está se esquecendo de falar, o Kozlinski, que era reserva, mas também já deixou o elenco, né? Com essas saídas todas aí, nós vamos precisar montar um elenco agora, não só um time, né? E quanto ao Pivetti, agora é apostar na assertividade dele, Pivetti. Vai lá, capricha, faz o seu melhor aí, arrebenta e leva o Guarani aos seus melhores momentos, aos seus melhores dias, tá? O Aldores, eu não sei de quem que você está falando. Boa tarde, Ortiz. Boas-vindas ao treinador Bruno Pivetti. Já estão falando mal do treinador que nem começou a trabalhar, mas tem que ter um elenco. Eu não sei quem está falando mal aqui, ninguém. Luiz, aqui na Rádio Planeta Guarani ninguém está falando mal dele, muito pelo contrário. Nós estamos aqui desejando toda a felicidade do mundo para ele e que agora ele comande o Guarani com sucesso, né? E como a gente vem dizendo, ele precisa de um elenco agora. Agora nós precisamos cobrar da diretoria do Guarani que deu para o Bruno Pivetti um elenco capaz de bem representar o Guarani, né? Um abraço ao Luiz. Fernando Guimarães hoje mandou um áudio, solta a voz, Fernando Guimarães.
Fala, Ortiz, tudo bem? Fernando Guimarães aqui. Queria só deixar um recado, uma palavra aí, que é o seguinte: não é o técnico que a gente queria, não é aquilo que a gente sonhava, pois está aí. E, cara, vamos abraçar, vamos incentivar enquanto a coisa não começa, porque se já está difícil, se a gente agora parar para criticar o que foi contratado, só vai piorar, tá bom? E vamos continuar no pé em relação aos jogadores, e vamos que vamos, hoje sempre Guarani. Valeu, Fernando, discurso parecido com o meu, né? Discurso muito parecido com o meu, né? Muito parecido com o meu. Agora que temos o Bruno Pivetti, vamos fechar com o Bruno Pivetti, vamos incentivar o cara, vamos apoiar o cara. Eu percebo em boa parte da torcida do Guarani uma predisposição para briga, viu, Fernando? Parece que a torcida quer provar para a direção que ela tem razão. Eu sempre digo aqui, né? Eu sempre acho que eu tenho razão em todas as minhas argumentações. Mas eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Então, se fizeram diferente do que a gente gostaria que fizesse, que dê certo. Eu não tenho o menor problema em constatar aqui ao final do ano que o Bruno Pivetti foi a melhor escolha de todas, porque isso significa que o Guarani conseguiu seus objetivos, né? Então vamos torcer para que o Bruno Pivetti bem represente esse time aí e leve o Guarani para as cabeças da competição, né? Boa sorte para ele, sucesso. Ô Marco, boa tarde, eu vi a entrevista do Pastana, ele falou do Neilton que pode ser usado como meia. Bom, eu já venho falando isso há muito tempo, né? Acho que ele está ouvindo a Rádio Planeta Guarani. Bruno Pivetti é uma aposta, melhor Daniel Paulista que insistia com Iago, Maxwell e Ronald, nunca usava base. Acho que ele está dizendo que é melhor que o Daniel, né? Creio eu, na sua opinião, né? Ou Marco? Melhor do que... Tá, já corrigi. Com a saída do Jamerson, como fica o Eliel? Bem melhor que o Mike. Então, a informação que a gente trouxe aqui há algum tempo, ô Marco, é que a diretoria planejava emprestar o Eliel, né? A gente trouxe essa informação de que a diretoria planejava emprestar o Eliel, né? Agora, com a saída do Jamerson, eu não sei como é que fica essa situação não, viu? Vamos lá, o presidente não me responde mais, o pessoal da diretoria parece que está bravo comigo aí por causa dos meus comentários recentes aqui na rádio, né? Então, agora é com eles lá, vamos trabalhar, gente. Você não quer ter crítica, não quer ter... não quer ouvir o que você está ouvindo? Faça um trabalho decente, né? Fala Sami Moraes, mensagem de áudio dele, solta a voz. Oi Ortiz, boa tarde. Gostaria de entender, se for possível, você que já esteve lá dentro nos explicar, porque eu realmente de fora não consigo entender como no meio do futebol, mas principalmente no Guarani, uma diretoria, né, um conselho de administração e o próprio presidente, eles não conseguem ter um planejamento estratégico para o ano consistente ou minimamente organizado. Porque às vésperas da estreia na Série B, que é o maior campeonato do ano, né? Sendo que o Marconato e o Moisés estiveram aí no Planeta falando sobre acesso, né? O mindset do acesso esse ano. Como que nós conseguimos perder os 3 principais jogadores do elenco, assim, da noite para o dia, e não ter nenhum vislumbre de reposição à altura desses 3 jogadores? Eu não consigo entender porque eu penso, né? Se eu fizer algo, não precisa nem ser parecido, se eu fizer 20% disso que eles estão fazendo na empresa que eu trabalho, eu sou demitido sumariamente, eu não tenho a segunda chance, né? E porque nesse meio as coisas são tão assim morosas, são tão obscuras, tudo se joga na falta de dinheiro, mas aqui não é nem dinheiro, aqui é uma questão de organização, nem que fosse com jogadores mais baratos, né? Pelo menos para ter um plano B, no caso de uma debandada geral, como a gente tem visto aí do Richard Rios, do Giovanni Augusto e do Jamerson. Se você conseguir nos ajudar a entender isso, te agradeço muito. Pô, Sami, é difícil tentar entender isso. O que eu posso trazer são as minhas teses, né, e teorias para isso, né? Vamos falar, você falou em gestão, né? Como bom gestor, né? Como gestor em experiência de trabalho, né? Anterior e tal. O bom administrador é aquele que trabalha com a possibilidade do sucesso absoluto e do fracasso absoluto, né? O Guarani, obviamente, não pode se dizer surpreendido com os interesses que surgiram no mercado, né? Quem toca o Guarani, o futebol do Guarani, não pode se dizer surpreso com interesses na contratação do Richard Rios, do Jamerson, do Giovanni Augusto. São jogadores que já vinham, principalmente o Richard Rios e o Jamerson, né? O Giovanni, o Guarani até contava com a permanência dele, achou que ia ser fácil renovar, tá?
Falta planejamento, é exatamente isso que você falou. Se eu sei que eu posso perder, eu já tenho que ter um plano B pronto, né? Eu tenho que ter uma estratégia para o caso da perda, né? Pô, não deu certo, os caras vão embora mesmo. E aí, desculpa, mas o Guarani dificilmente consegue segurar uma investida de um Palmeiras, né? De um São Paulo, de um Santos, de um Flamengo, de um Fluminense. Segurou a investida do Inter de Porto Alegre, que já era surpreendente para a gente, né? Então, o que falta é isso, falta planejar mesmo, falta sentar ali, analisar o mercado e falar assim, pô, eu posso perder aqui, então eu já vou fazer um contato ali, né? Eu já vou buscar um jogador com essa característica. E no caso das saídas do Richard Rios, do Jamerson e do Giovani, o Sami, a gente já apontava aqui que o Guarani, na verdade, precisava de opções para esses 3 jogadores, né? O Guarani não tinha um jogador para suprir a ausência de nenhum deles, né? Sem o Jamerson, o lateral esquerdo reserva era o Mike, né? Que agora tende a ser o titular, olha que aberração, né? Sem o Giovani Augusto, o Guarani não tinha um outro meia, né? Não tinha, e a diretoria, a gente falando aqui, você acompanhou a entrevista conosco, eles diziam o tempo todo que não era necessária a contratação de um outro meia, porque o Isaac supria essa necessidade, não supre. São jogadores de característica completamente diferente, talvez o Neilton. Mas aí o Neilton tem que se adaptar à posição, né? Tem que passar a jogar nela. Então o que falta nesse povo, Sami, é previsibilidade. É aquilo que você, como gestor de grupo, aí faz muito bem, creio eu, na sua empresa, né? Você observa o mercado, você sabe onde você pode perder e imediatamente já vai buscar alternativa para combater essa perda, né? No Guarani não, no Guarani a impressão que me fica é que eles ficam deitados em berço esplêndido, esperando a coisa acontecer e quando acontece passam a pensar. Né? Qualquer um de nós aqui enxergava, vamos falar do Mozart, qualquer um de nós aqui enxergava que o Mozart Santos poderia cair a qualquer momento no comando do Guarani, mas o Guarani não enxergava isso. O Guarani achava que ia até o final do Campeonato Paulista com o Mozart comandando a equipe. Aí o Mozart caiu, nós não tínhamos nenhum plano B, nós não tínhamos nenhum treinador em mente, né, para ocupar o seu lugar. Assim como tenho certeza, se o Rodrigo Pastana cair amanhã no Guarani, o Guarani não tem um novo executivo de futebol em mente para substituí-lo, tá? Então o Guarani trabalha num círculo muito limitado de opções, né? Muito limitado. Veja as opções que o Pastana tem nos apresentado. Os jogadores que chegaram até agora são jogadores inexpressivos, né? Falta ao Guarani investir na marca Guarani na hora de uma contratação, né? Falta a esse povo exatamente isso, um planejamento agressivo, uma imposição de marca, mostrar ao jogador o projeto, o Guarani, o quanto levar o Guarani a um acesso seria benéfico à sua carreira. E me desculpe, velho, se você sobe com o Tombense é uma coisa, se você sobe com o Guarani é outra. Se você sobe com o Sampaio Correia é uma coisa, se você sobe com o Guarani é outra. Então, para mim, né, no meu entendimento, é amadorismo. A justificativa para isso é o excesso de amadorismo. É só isso. Agora, explicar eu não posso. Eu posso dizer que são pessoas que não sabem fazer planejamento de gestão, né? Vão no embalo, no oba-oba e no vamos que vai dar certo. Nem sempre dá, né? Nem sempre dá, né, Sami? Um abraço, viu, meu irmão? Bem-vindo sempre. O Ricardo Marques, boa tarde, amigos. Eu estou feliz com a vinda desse novo técnico. Tem perfil de simplicidade, fez um bom trabalho no fraco Tombense. Torço muito para que ele indique bons nomes e consiga montar um time competitivo. Desculpem, mas não dá para exigir mais do que isso da presente diretoria amadora de futebol. Bom, a diretoria de futebol não é amadora, né, Ricardo? O Guarani paga e paga muito caro, muito alto, né, por um superintendente de futebol, né, para ter um executivo de futebol. O salário do Pastana não é baixo não, hein? É um salário altinho aí no mundo do futebol, viu? Rivaliza com o salário de atleta. Tá? Rivaliza ali com o salário de atleta, tá? Talvez investir menos no executivo e mais no treinador fosse uma saída, né? Gastar mais de um lado e menos do outro, né? Sobre o Pivete, cara, eu não posso dizer que eu tô feliz com a chegada dele. Eu posso dizer que a partir de hoje eu vou torcer para ele enormemente, com todas as minhas forças, tá? Agora, você vai torcer para que ele indique bons nomes, consiga montar um time competitivo, mas então você vai torcer para que ele faça aquilo que a gente repelia no Mozart, então, que o treinador chega indicando os jogadores já. E aí o treinador sai, a gente fica com o bonde dos jogadores indicados por ele. Esse é um círculo que tem que acabar, né, o Ricardo? Eu acho que quem tem que contratar jogador é o clube, né? Não é o técnico. O técnico tem que perfilar.
olha, eu quero jogar assim, 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 então vá ao mercado e me traga um jogador dessa espécie, um jogador com essas características, né? Não que ele indique os nomes, né, cara? Aí, desculpa, mas se o técnico vai embora e no Brasil o técnico renova contrato a cada vitória ou a cada resultado, não posso defender que o cara monte, né? Mas quando você fala em amadorismo, acho que você está bem desenhando o conselho de administração do Guarani, tanto o que está saindo quanto o que está chegando, né? Notícia aí que até veio nos comentários do Edinho, creio eu, e do Fernando Lovato também. A janela de transferências deve ser, essa primeira janela deve ser estendida, tá? Ela terminaria no dia 4 e ela deve ser estendida até o próximo dia 20 de abril, o que vai ajudar o Guarani, né? Começa a Série B ainda podendo contratar jogadores, tá? Nessa temporada tem uma diferença em comparação a todas as outras. A partir dessa temporada, se eu não me engano, o limite de jogos para que um jogador possa se transferir de um clube para outro da Série B aumenta de 7 para 8, tá? Aliás, de 6 para 8, perdão. Antes eram 6 jogos, agora passa a ser 8 jogos para que ele possa deixar um clube e seguir para outro da Série B, tá? Então esse aumento no prazo da janela de transferências pode ajudar o Guarani a contratar alguns atletas, ainda que não para as primeiras rodadas, né? Mas atletas que chegariam aí para compor o elenco do Guarani até o dia 20/4, com a estreia acontecendo no dia 15/4, né? Isso pode ser bom para o Guarani. Solta a voz, velho Dantas. Estou terminando o programa, hein, pessoal? Já está acabando. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos bugrinos. Começando mais uma semana. Tudo que se fala chegando o Pivete, né? Que seja, que chegue, consiga organizar um time que jogue um futebol do jeito que nós queremos, obtendo resultados, subindo na tabela e, se Deus quiser, conquistando acesso. É tudo que nós queremos. E espero que o Guarani também resolva essas questões de jogadores e consiga montar um time aguerrido e que consiga fazer um futebol decente, bonito, guerreiro e de resultado. É tudo que o bugrino precisa e tudo que o bugrino deseja. O que nós quer é ser feliz. Valeu, velho Dantas. Estava com o disco voador, prestes a abduzi-lo lá, né? Tá no trabalho, o cachorro latindo. Tá show de bola o áudio, vambora. É isso mesmo. O Paulo Bogarim, boa tarde, Ortiz. Pivete é Guarani, desejo toda sorte pro rapaz e sucesso ao Guarani. Abraço. Contratou, agora é o nosso técnico, né, Paulo? Agora não é o técnico do Conselho de Administração do Guarani, agora é o técnico do Guarani, né? Então, a partir de hoje, nossa torcida é para que o Bruno Pivete seja o melhor técnico que já passou pelo Guarani em todos os tempos, né? É a chance de ouro também da carreira dele, cara. Tudo que ele comandou aí, ele comandou Goiás, jogando Série A e tudo mais, mas tudo que ele comandou aí acaba sendo pequeno perto da grandeza do Guarani, né? Tudo que ele fizer aqui no Guarani vai repercutir fortemente na carreira futura dele, né? Então, sucesso, Pivete. Sucesso, felicidade, que você faça tudo aquilo que a gente está esperando e conduza o Guarani, apesar dos indícios mostrarem que o Guarani não está se preparando para isso independe do seu trabalho, conduza o Guarani a um acesso, né? Boa sorte. Valeu, Paulo. O Eduardo de Oliveira é a última mensagem aqui, pessoal. Depois eu vou dar uma passadinha rápida lá no YouTube, ver se tem mais alguma coisa para a gente passar a régua no programa. Ortiz, boa tarde. O CA do Guarani está sempre correndo atrás do prejuízo. Agora torceremos para dar tudo certo, apesar de sentirmos a falta total de planejamento. Vamos torcer para dar tudo certo, concordo. Só que aí, na verdade, esse ditado é errado, né, Eduardo? Eu costumo dizer que o correto é correr atrás do lucro, né? Porque o prejuízo nós já temos, né? Ninguém corre atrás do prejuízo, né? Você corre atrás do lucro, né? Mas eu concordo. O planejamento é muito pequeno, né? Muito miúdo, né? Muito diminuto mesmo. O Carlos Almeida mandou uma mensagem estranha aqui, sei lá o que ele está falando na mensagem dele. Tá registrado, Carlos, lá no YouTube. Um abraço para você, boa tarde aí. Vambora, né, pessoal? Deu para falar de Guarani. Hoje à noite fica o convite para o nosso Boa Noite Bugrão. Vamos estar eu e Fernandão resenhando.
Vamos ver o que pinta de notícia nova do Guarani. Desculpa para você que está no YouTube aí, a câmera caiu na metade do programa e tal. Mas não tem problema não, o importante é que a gente conseguiu transmitir notícia, informação e trazer o que nós sabemos de Guarani para vocês, né? Que é basicamente aquilo tudo que foi repercutido no final de semana, né? Então, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje, agradecendo muito a todos que mandaram mensagem ao vivo, meu muito obrigado. A todos que apenas nos ouviram, muito obrigado mesmo, da mesma forma, tá na reprise, obrigado, tá vendo depois no YouTube, obrigado do mesmo jeito. E vamos junto na Rádio Web Planeta Guarani, porque às 8 da noite tem mais, tem eu, Fernandão e o nosso Boa Noite Bugrão. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!